galera, estamos iniciando mais um vídeo, dessa vez sobre movimento uniformemente variado. Convido você a deixar o like, o dislike, o comentário e depois da vinheta vamos para o quadro. Então, pessoal, como dito na introdução, vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Esse movimento, ele continua a ideia do movimento uniforme que a gente viu na aula passada e vai aparecer aí no cardzinho, se não já apareceu antes, para você poder acompanhar sem ter... É bom a gente acompanhar com continuidade. Bom, o movimento uniforme, como o movimento uniforme representa algo constante, o movimento uniformemente variado, ele fala de algo que varia, ou seja, que se modifica, mas se modifica uniformemente. Quer dizer, a gente consegue prever a variação. A gente consegue medir esta variação. Por isso o nome uniformemente variado. No movimento uniforme, a velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, a velocidade não é mais constante. Quer dizer que a velocidade muda. A grandeza que nos informa a variação da velocidade é a aceleração. A aceleração é a medida da variação da velocidade em relação ao tempo. Da velocidade em relação ao tempo. Daí, o que é que nós fazemos para definir a aceleração? A gente diz que a aceleração, podemos colocar como sendo uma aceleração média, é a variação da velocidade, isso matematicamente, né? Sobre o tempo. Essa fórmula, ela traduz essa frase que a gente escreveu aí, né? A aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo ou em função do tempo. Só que temos mais detalhes em relação à aceleração no movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Quer dizer, a aceleração ela não muda. Mas, para definir a aceleração, para a gente entender o que significa a aceleração, vamos imaginar que aqui nós temos uma ruazinha, uma parede, uma mesa, enfim. E aqui tem uma bolinha. Eu não vou desenhar um carrinho por causa do nosso tempo, eu não sou um bom desenhista. Digamos que aqui seja um carrinho. O carro tem uma velocidade igual a 0. Isso porque, né, estava aqui parado, o sinal está fechado, o sinal está vermelho, velocidade igual a 0. Depois de um certo tempo, você vê essa bolinha em outro lugar com uma velocidade maior do que 0. Para ele sair daqui para cá, intuitivamente a gente diz, essa bolinha acelerou. O carro está parado, para você tirar o carro do lugar, a gente precisa acelerar o carro. O carro está lento, você precisa aumentar a velocidade, você precisa acelerar o carro. Então a aceleração ela representa mudança de velocidade. Sempre isso. Quando a aceleração é constante, quer dizer que a aceleração ela vai ser, como a gente viu, né, no quadro passado, ΔV sobre ΔT, mas a gente pode indicar o seguinte: a aceleração, que é constante, vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre T final
menos tempo inicial. Mais uma vez aqui, a gente indica o seguinte: toda vez que a gente está medindo um movimento, o instante inicial ele vai ser igual a zero, do mesmo jeito que a gente zera o cronômetro quando a gente está assistindo futebol. Então, o que é que vai sobrar? A aceleração vai ser velocidade menos velocidade inicial sobre o tempo. Se a gente fizer meios pelos extremos, nós vamos ter velocidade menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo. Se eu passar a velocidade inicial para o outro lado, eu vou ter que a velocidade é velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. É um nomezinho um pouco grande, mas é assim que a gente chama. Função horária da velocidade. Mais uma vez, o termo função horária aparece pelo fato da velocidade ela mudar em função do tempo. Velocidade inicial e aceleração são constantes. A velocidade ela muda em função do. Obviamente que nós também temos, para o movimento uniformemente variado, a função horária do espaço, ou a função horária do movimento. A gente coloca em movimento uniformemente variado, é assim que a gente tem a abreviação. Bom, no movimento uniforme, a gente tem que S é igual a SO mais V vezes T. Só que esse movimento, essa função só funciona se a velocidade for constante. No caso do movimento uniformemente variado, a velocidade não é constante, então essa velocidade aqui é uma velocidade inicial. Aí a gente acaba colocando o incremento da aceleração, que no nosso caso vai ser a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária do movimento uniformemente variado, conhecido como sorvetão, né? Que até aqui era o sorvete, aí a gente tem o sorvetão. Muita gente não gosta dessas frases, mas para mim eu não tenho muito problema não, contanto que a gente memorize. Para finalizar, né, existe uma equação chamada equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Se você pegar a função horária da velocidade, a função horária do movimento, a gente pega esse tempo, substitui aqui, a gente vai encontrar uma equação que é a seguinte: velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa é a equação de Torricelli que normalmente a gente utiliza em questões que nós não temos o tempo. Muitas e muitas vezes aparecem questões em que parece que a gente vai precisar da velocidade e a gente acaba tendo que calcular o tempo de uma forma bem complicada usando a função horária do movimento. E algumas vezes a equação de Torricelli nos ajuda a desvendar o mistério da questão específica. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula sobre movimento uniformemente variado. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo. Deixa o seu like, compartilha o conteúdo nos seus grupinhos. E até a nossa próxima aula.